Caros amigos e seguidores, sejam muitíssimo bem-vindos ao primeiro ensaio no mundo ao European Car of the Year 2021, feito a partir de uma marquise. Vou já começar pelo fim e dar um ganda spoiler. Eu adorei o novo Yaris 1.5 HDF. HDF é para os amigos, porque HDF quer dizer Hybrid Dynamic Force. E este Toyota Yaris que eu conduzi ao longo de mais de 700 km e ao longo de quase 5 dias deixou-me uma impressão, não foi aqui, foi tipo ali mesmo. Eu lembro-me que no dia em que eu fui levantar o carro, a primeira coisa que eu constatei, o carro estava estacionado ao lado de um GR Yaris, que me deixou logo assim a babar. Ao lado um do outro, epá, eu digo-vos uma coisa, o Hybrid, este carro, este normal Hybrid Dynamic Force, é um carro que continua a ter impacto. É um carro numa cor giríssima, assim um laranja escuro a tirar para o vermelho. Obviamente falo destacar, é uma cor bastante chamativa, mas o primeiro impacto visual com este carro é muito, muito positivo. E sobretudo, por mais que eu olhe para ele, seja de que ângulo for, é um carro que tem sempre uma pinta do caraças. Esta versão Exclusive Edition Premium Top Spec of da borbulha tem todo o equipamento possível e imaginário, é a mais cara de todas, custa 26.220 €, mas como vocês vão perceber mais para a frente, à medida que eu avançar com a minha histeria sobre este automóvel ao longo deste ensaio, vocês vão perceber que é um preço verdadeiramente justificável. Os preços para um Yaris normal começam um pouco abaixo dos 16.000 €, mas não é para esta motorização Hybrid Dynamic Force, que já lá vou também à parte mecânica. Vamos continuar na parte do babar pela parte exterior, porque seja de lado, seja de trás, seja de cima, seja de frente, seja de 3/4, o carro é sempre muito cool. E foi dos poucos Toyotas que eu tive até hoje que fez virar cabeças na rua a torto e a direito. Mas quando eu digo virar cabeças não é da malta fazer assim, é da malta fazer assim, ficar, o carro a afastar e a malta continuar a olhar, a olhar, a olhar. O carro tem um ar, esta versão obviamente com estes contrastes em preto, jantes de 17, o teto panorâmico, os faróis e tudo mais, se calhar a malta ao primeiro olhar deve pensar, será que é aquela versão ultra desportiva do novo Yaris? Mas enquanto olham e não olham, o que é facto é que as pessoas ficam presas no carro e eu gostei muito dessa sensação. Ter um Toyota que dá nas vistas, se calhar um gajo pensa logo num Supra, mas não, é um Yaris e este Yaris deu muito nas vistas pelo lado de fora. É um carro que realmente do ponto de vista estético me conquistou profundamente. E essa parte estética é claramente extensível ao interior. Porque mal abrimos a porta e olhamos para aqueles bancos, ficamos logo naquela, mas isto é uma versão, parece daquelas versões da Toyota desenhadas pelo Karl Lagerfeld ou por um estilista qualquer. Os bancos em pele sintética, com aquelas costuras em losangos, são altamente chiques. E não são só muito chiques, são também super envolventes e muito confortáveis. Assim que acedemos ao interior, a certeza plena de que estamos num carro de um segmento muito superior é aquilo que nos invade imediatamente. Este novo Yaris tem um feel e um tato e um sentimento geral de carro muito melhor. Não parece um Yaris, parece pelo menos um Corolla. E depois ficamos primorosamente sentados ao volante. A regulação do banco com a regulação do volante dá-nos uma posição de condução imprópria de um carro com estas características. É um carro onde eu me senti spot on em termos de posição das pernas, alcance para o volante, suficientemente baixo, com boa visibilidade para todos os cantos do carro. Eu fiquei realmente muito, muito, muito surpreendido assim que me sentei ao volante deste Yaris. Não só por todo aquele desafogo dianteiro, como depois toda a qualidade de construção geral do carro é mesmo muito boa. O carro, apesar de ter muitos plásticos rígidos em toda a sua construção, tem também plásticos bastante macios, mas tem metais de boa qualidade, tem tecido e, portanto, onde encostamos os cotovelos ou aquilo que tocamos com as mãos é muito agradável. Os botões são de boa qualidade e realmente só lamento que o volante de excelente pega tenha muitos comandos agrupados em pequenos botões nos extremos do volante, e para um gajo que vê mal ao perto como eu, foi assim um bocadinho prova de põe óculos, tira óculos em zonas de menos iluminação.
Mas pronto, isso é um problema meu, aquilo é um carro desenhado para malta jovem, não é para gajos pitosgas da minha idade. Mas efetivamente esse problema dos botões é extensível também ao ecrã central do computador de bordo, que tem muitos menuzinhos com umas letras muito bacaninhas, e um gajo às vezes grego para ler aquilo, e os menus também não são propriamente muito intuitivos. Em termos de espaço habitável, o carro à frente realmente é muitíssimo desafogado. Obviamente que atrás não há milagres, e apesar de eu conseguir sentar-me com relativo conforto no banco de trás, atrás do banco regulado, para mim, eu imagino que se eu tiver umas pernas um bocadinho mais compridas, o lugar de trás já vai obrigar a sacrifícios muito grandes aos passageiros que lá forem. A altura para a cabeça não é má, mas ficamos com o encosto de cabeça aqui tipo preso no meio das nossas omoplatas e para deslocações maiores é capaz de não ser assim muito confortável. Obviamente que um Yaris capaz de levar 4 adultos é também capaz de levar, pasme-se, 286 litros de bagagem. O que para um Yaris é porreiro. Se eu conseguir meter 4 adultos com relativo conforto ali dentro e levar quase 300 litros de bagagem, num Mini que custa 26.000 euros e com aquele panache todo de equipamento, eu continuo a achar que é um negócio realmente muitíssimo bom. Portanto, em termos de pack exterior e pack interior, o carro é lindíssimo. E não só é muito bonito, como é muito funcional. O carro tem N espaços de arrumação interiores. E apesar de ter ali as saídas do ar-condicionado escondidas por baixo do ecrã central, que é tátil, tem também uma zona de arrumação ali, mesmo junto às saídas de ventilação. Depois tem mais uma zona de arrumação por cima do porta-luvas, que também já é grande. Tem uma zona enorme na zona da consola central. Tem mais uma parte à frente para carregar o telefone sem fios, também que é bastante grande. Tem as bolsas nas portas, portanto aquilo para arrumar a tralha e para perder coisas dentro daquele carro é espetacular. E portanto, realmente, em termos de praticabilidade, o carro é realmente muito simpático. É um carro super jovial. Eu realmente gostei. Senti-me quase com menos 10 anos estar dentro daquele Yaris. Depois, em termos de profusão de equipamento, outra coisa não seria de esperar que esta versão Exclusive Edition trouxesse tudo e mais um par de botas. E quando eu digo tudo e mais um par de botas, seria por demais exaustível dizer-vos aqui tudo aquilo que aquele carro tem. Porque desde um teto panorâmico em vidro, que apesar de ter assim um sistema de fecho de cortinas que eu não considero muito prático, mas também, enfim, eu só as abri uma vez e deixei abertas porque realmente o teto envidraçado em toda a amplitude do carro dá imenso jeito. Tem navegação com ecrã tátil grande, tem multimídia interface por Bluetooth e obviamente coisas do género, tem emparelhamento para Android Auto e Apple CarPlay. Tem faróis em LED com sistema de máximos automático, tem sistema de cruise control adaptativo, tem sistema de lane keep assist que nos permite conduzir literalmente o carro sem mãos. O carro conduz sozinho em autoestrada, liga-se o sistema e durante 30 ou 35 segundos não é preciso sequer tocar no volante porque o carro segue à velocidade programada, dentro das faixas, faz as curvas de forma impecável e só de vez em quando é que somos recordados que convém pôr as mãos no volante, que é para o carro ter a certeza que nós não estamos a bater uma soneca. Isto é um Yaris de 26.000 euros que conduz sozinho. Tem um sistema de som JBL com uma pastilha de som brutal. Tem ar-condicionado Bisona, num habitáculo pequenino daquele tamanho, tem um ar-condicionado que sopra temperaturas diferentes para o condutor e para o passageiro. É fantástico, eu realmente não me cansei de elogiar este Yaris enquanto o tive, porque depois toda a utilização do carro e o circular com o carro e a condução, sobretudo em meios urbanos e pequenas locações, é realmente muito agradável. O carro, apesar de contar com umas jantes de 17 polegadas, tem um pisar muitíssimo confortável. Tem uma suspensão complacente QB e isso não degrada o apartado dinâmico, como já lá iremos a seguir, mas é um carro que realmente, pela sua praticabilidade e facilidade de utilização, torna-se muito agradável de pegar nele para fazer qualquer deslocação. Depois, sobretudo porque, se tratando-se de um híbrido, temos também a hipótese de circular em modo 100% elétrico, por pequenos trajetos, e realmente circular em pleno silêncio dentro daquele Yaris que já conta com um habitáculo ultra bem insonorizado, é muito agradável. Por falar em boa insonorização, mais uma vez o Yaris em velocidades mesmo de autoestrada de 120-130 km/h faz-nos sentir que não estamos ao volante de um Yaris, faz-nos sentir que vamos num Corolla, num Camry, porque realmente o carro é tão bem sonorizado e em trajetos planos a 120, 130 aquele carro mal se ouve e mesmo assim conta com um motor de 3 cilindros, que é a parte onde eu vou agora. Portanto, é muito giro, é muito bem equipado,
e a motorização é impecável. E eu vou-vos dizer impecável em que sentido? É um 1.5 com 3 cilindros atmosférico que desenvolve 91 cavalos às 5.700 rotações e um discreto binário de 120 Nm ali entre as 3.500 e as 4.800 de forma constante. Mas tem a ajuda de um kick de um motor elétrico de 80 cavalos que per si gera 140 Nm de binário máximo. 91 mais 80, à bela moda japonesa, são 116 cavalos de potência máxima combinada. E esses 116 cavalos de potência máxima combinada são suficientes para garantir a este Yaris uma velocidade máxima de 175 km/h e uma aceleração do 0 ao 100 em menos de 10 segundos. É um carro muitíssimo despachado, recupera muitíssimo bem, é um carro com uma capacidade de aceleração muito boa e sobretudo de manutenção de velocidade, mesmo em pendentes significativas, sem qualquer queixume ou sem qualquer abrandamento. E isso não significa consumos menos bons, porque eu fiz 700 km com este carro e com um depósito de 36 litros de gasolina, eu não pus uma gota de gasolina neste carro e nem tão pouco o entreguei na reserva. Portanto, a média final com que eu entreguei este carro, depois de fazer estradas de montanha, autoestrada, percursos urbanos e outras coisas do género, foi 4.7, o que só me leva a crer, se eu tivesse usado o modo Eco com fartura e tivesse tido mais cuidado com o pedal da direita, muito provavelmente eu teria consumos mais próximos de 4 litros do que propriamente de 5. E portanto é um carro com uma dinâmica muito simpática e com uma capacidade de andamento que não obriga àquele esterismo dos motores híbridos Toyota Lexus que em conjugação com as caixas CVT fazem o motor disparar para rotações do caneco. Porque felizmente eu acho que a Toyota desta vez acertou na mousse. Porque aqui aceleramos com convicção e o motor não dispara imediatamente para o headline. Acho que a conjugação do motor elétrico e aquilo que aporta em termos de binário e empurrão extra para o motor de combustão permite-lhe rodar num leque de rotações muito mais suave e a insonorização do bloco está muito bem conseguida. Portanto, mesmo quando exigimos no modo Power ou aceleração a fundo, o motor nunca grita para um nível que eu considero tão mau quanto outros produtos da mesma casa que eu experimentei com motorizações 4 cilindros muitas vezes. Esta caixa CVT não tem hipótese de termos aqui patilhas no volante, nem dá para conduzir em modo que não seja um drive completamente automático, mas isso também não estraga de forma nenhuma a experiência de condução e o carro tem realmente uma condução muitíssimo agradável, com um andamento muito simpático e consumos bastante contidos. Depois no apartado dinâmico, este carro é assim, eu tenho tudo. A gente, desde que entra até que sai, está sempre assim, sempre a se rir. Eu levei o carro para a Seca de Monte Junto para fazer umas fotografias porreiras e outras coisas do género e dei por mim a curtir à grande este carro nas estradas de montanha porque ele tem um adornar de carroceria super bem controlado, é um carro que trava muito bem, é um carro que reacelera muito bem, tem uma capacidade de tração notória e portanto põe os 116 cavalos todos no chão de uma assentada e o carro é muito divertido de conduzir e portanto eu só posso pensar assim, bem, se este que é o Hybrid Dynamic Force, que é supostamente a versão verde económica, é um carro tão divertido de conduzir, o GR Yaris deve ser um estouro do caraças de condução. Um estouro, espero que não venha a ser um estouro, que eu não me estouro, mas pronto. Vamos lá ver se a Toyota me empresta, porque normalmente quando a Toyota me agenda estes carros já não me chegam à mão porque alguém já os destruiu 3 ou 4 vezes antes e depois normalmente eu já não os conduzo. Este carro agradou-me numa enorme vertente de situações. Em andamento, em consumos, em performance, num capítulo estético, no equipamento. Este carro tem um equipamento que nunca mais acaba. Eu bem sei que custa 26 paus. Também quem quiser Yaris mais baratos pode comprar Yaris mais baratos, mas este carro, para o value for money daquilo que oferece, justifica plenamente e não admira que tenha sido o European Car of the Year 2021, porque realmente é um carro completíssimo. Não consigo ser assim grandes críticas ao carro. O carro não faz barulhos parasitas. Ok, a pessoa diz assim, se tivesse mais 20 ou 30 cavalos. Também, mas se tivesse mais 20 ou 30 cavalos, se calhar já não gastava 4,5 litros ou 4,7 com toda a facilidade. Portanto, meus caros amigos, eu espero que vocês tenham gostado desta minha apreciação ao Yaris, pois eu gostei imenso, e espero também que tenham gostado, mais uma vez, de um ensaio. Este, o único no mundo ao European Car of the Year, feito a partir de uma marquise. Digam lá que não é um grande espetáculo.